Hoje eu vou falar um pouco sobre os falsos rompimentos, esses acontecimentos que de vez em quando nos deixam meio bravos e como as ferramentas de fluxo podem te ajudar a evitar entrar nesses rompimentos, ou melhor, a entender quando o cenário apresenta uma maior probabilidade de sucesso, quando o rompimento apresenta uma maior probabilidade de efetivamente acontecer. E aqui eu separei um exemplo para a gente olhar, tá? Isso aqui, se vocês olharem aqui para o meu gráfico de baixo à esquerda, a gente estava próximo ao topo da área de valor, tá? Também tínhamos uma região de volume, como você pode ver aqui, pelo Volumetric Price no Superdom. Já tinha havido uma rejeição ali em cima, abaixo do 87, que era a máxima, e o preço estava novamente, os compradores estavam novamente forçando ali para cima. A gente vê aqui no Times and Sales predominando ainda agressões de compra, né? Agora vocês veem que a gente estava ali próximo ao rompimento de área de valor e vejam que a venda está agredindo e a compra absorvendo. Por isso, as barras volumétricas aqui são ferramentas importantíssimas para nos ajudar nessa leitura. Então, aqui fica claro a venda batendo e a compra absorvendo próximo das máximas. Isso é uma característica muito forte no sentido de não quer dizer que ela obrigatoriamente acontecendo isso, vejam aqui agora ali 850, 895, 906, ou seja, a venda está defendendo lá e a compra absorvendo. Então não quer dizer que sempre que houver absorção de compra próxima à máxima, que sempre vá romper. Não necessariamente, mas haver absorção da compra próximo a esse rompimento ou próximo a essa região de decisão, isso melhora as condições para esse efetivo rompimento. Então você tem compra absorvendo, você olha no Times and Sales, a compra também vem prevalecendo, vem predominando, né, as agressões grandes, então é sempre bom também ver isso, grandes agressões são as que efetivamente geram um deslocamento de preços mais consistente, mais crível, né? Então a gente vê aqui que continuam fazendo mesmo, e nessa tendência, ou quando tem essa força, mesmo quando o preço perde a região, vejam que ele chegou aqui até no 85,25, ele chega ali, mas há uma exaustão e ele volta para a região anterior. Então aqui a gente vê a venda continuando agredindo com ordens pequenas, né? E agora a compra conseguindo levar para cima, né? Passando, aqui ainda não rompeu a máxima da sessão regular, ou no caso a máxima do dia, né? Que era a máxima de toda a sessão. Então, vocês veem que aquela absorção, a gente não teve um rompimento radical no começo mesmo, porque é só agora aqui que ele vai romper, mas vocês veem que a absorção, ela foi um sinal muito relevante para permitir essa continuidade. Da mesma forma, se você estava operando esse final de região ali, por exemplo, se você tinha vendido, já tinha vendido outras vezes com sucesso e estava pensando em fazer a mesma coisa agora você não faria. Né? Por quê? Porque você estava vendo essa absorção da compra. Então, eles continuaram absorvendo, a compra agrediu um bocado para cima, também absorvido pela venda, ou seja, era uma região de interesse efetivo das duas partes, mas o que a gente vê é que, mesmo com essa pressão, a venda não conseguiu deslocar o preço para baixo. E a gente continuando olhando aqui o movimento, eu vou mostrar para vocês como que foi essa sequência, como que aconteceu e nos próximos minutos até onde o preço conseguiu se deslocar. Né? Então aqui a gente tinha o topo da área de valor da sessão no 7,5, né? Ficou brigando, veja aqui agora que não foi praticamente uma rejeição, mas deu uma exaustãozinha lá, mas com uma absorção, vejam lá, de 423 contratos, que a venda bateu e a compra absorveu, né? E aí continuamos a
a pressão. E agora foi quando efetivamente aconteceu o rompimento. Né? Vejam que rompeu, a compra continuou agredindo. Um problema também é quando a gente vê, mesmo com aquela absorção toda, e a hora que há o rompimento, a compra cala, isso é um problema também, o preço retorna para a região de volume anterior. Né? Aqui não, a compra continuou, o Hzinho aqui tomando na máxima, ou seja, a compra absorveu, a compra continuou com agressividade e continuou fazendo agressões grandes na máxima. Né? Teve uma absorção, embora a venda tivesse presente lá, né? Olha essa absorção de 744 contratos na máxima. Mas olhem aqui agora a absorção dos 602 contratos aqui, ou seja, rompemos, a venda defendeu e a compra continuou absorvendo, continuando absorvendo a tentativa de defesa ou a venda provendo liquidez, né? E aí a gente, com essas absorções, com esse rompimento e novas absorções na compra acima dessa região de volume anterior, isso também ajuda a confirmar esse sucesso do rompimento. É que num falso, ó, vejam o que aconteceu aqui agora. Olha a mega defesa da venda lá, já vários pontos acima, e olha de novo a compra absorvendo mais de mil contratos, 1.600 contratos, né? Então, tem um espaço vazio, mais ou menos ali no meio, mas todo esse contexto que a gente viu, mais essa agressividade da venda lá em cima. Veja aqui no Times and Sales como os caras bateram mesmo, né? Nos últimos minutos, nas últimas ordens aqui, todas praticamente são de venda, né? Mas é que mesmo com essa agressividade passando a predominar da venda, eles não conseguiram trazer o preço de volta para baixo, né? Então, esse contexto de predominar a agressão de compra no Times and Sales, venda agredindo, compra absorvendo, isso em região que já foi de briga, perto de máximas, é o que é interessante ver e, como eu falei anteriormente, aumenta a probabilidade do sucesso do rompimento. Ok? Bom, espero que tenha sido ilustrativo. Eu vou só dar uma aceleradinha aqui no vídeo para vocês verem até mais um pouquinho aonde foi esse movimento. E nas nossas transmissões ao vivo, a gente fala sobre isso em tempo real ali, quando está acontecendo, a gente consegue perceber isso. Então, a gente não tem feito diariamente mais, mas fique de olho, porque quando a gente fizer, vale a pena você se juntar na live e a gente acompanhar esse tipo de situação em tempo real, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter prazer em te responder. Abração e até o próximo.